Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma doutrinária aqui no canal do Canteiro de Fraternidade. Eu sou a Mauri Neto, serei o dirigente de hoje. Tudo bem? Então vamos começar a nossa doutrinária com a leitura do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, capítulo 15, intitulado Pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho, com substância, o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos, não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Agora, meus queridos irmãos, e irmãs, vamos passar, para um momento de oração inicial. Amado Mestre Jesus e toda a equipe espiritual que se faz presente, agradecemos desde já a oportunidade de realização de mais uma atividade aqui no canal do Canteiro. Rogamos o apoio para que essa atividade possa ser realizada da melhor forma possível. Que possamos desfrutar dos ensinamentos que serão compartilhados pela nossa querida irmã expositora de hoje, Bruna Dantas. Que possamos estar aptos às boas energias e que assim esse momento seja potencialmente significativo para o nosso crescimento. Com a tua permissão, Divino Mestre, passamos então a palavra para a nossa querida expositora de hoje, Bruna Dantas. Olá, queridos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à nossa abordagem da noite de hoje. O capítulo que me coube para tecer reflexão junto com vocês é o capítulo 47 do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Chico Xavier, por Espíritos Diversos. O título do capítulo é Crônicas do Natal. Ao longo da nossa abordagem, eu organizei 4 tópicos para podermos conversar pouco a pouco de uma forma cadenciada. No primeiro tópico, vamos conversar sobre o significado do Natal. No segundo tópico, ensejos natalinos. O terceiro tópico, empecilhos para esses ensejos natalinos. E o quarto tópico, uma proposta de intervenção ao tema. Ok? Vamos conversar no primeiro tópico agora, o significado do Natal. Esse capítulo 47, como todo livro, é belíssimo e ele nos traz como foi todo o processo de preparo na sociedade daquela época, quando Jesus ele veio para o plano físico, há aproximadamente 2020 anos atrás. E
grande parte dos homens detentores de riqueza, de poder, preparavam situações pomposas, cheias de enfeites e adornos, esperando esse rei que viria trazer uma mensagem que era proporcional à crença limitante que eles tinham naquela época. E por outro lado, o texto nos traz como foi o processo de recepção que Jesus teve, que estruturou toda uma passagem de humildade e simplicidade para trazer a vivência, a exemplificação da lei do amor, e ele estruturou o seu nascimento em um local simples, numa manjedoura, um local simples, rodeado por pessoas simples. A lei de amor, Jesus já veio nos dizer no seu próprio nascimento como ela começa. Né? O trajeto dessa lei, ela começa ali, na simplicidade, na pouca coisa material. E a partir disso nós vamos conversar sobre essa mensagem que Jesus nos trouxe, nesse primeiro tópico agora, como eu tinha falado anteriormente, essa mensagem de libertação espiritual. Que Jesus é o marco na história da humanidade, um grande divisor de águas na vida da humanidade, de uma forma geral, porque ele nos trouxe o roteiro da salvação, da libertação espiritual. Ele veio nos dizer como vamos encontrar a nossa essência, como vamos possibilitar nós, espíritos imortais que somos, nos destituir de tudo aquilo que o ladrão rouba e a traça corrói, para nos planificarmos e irmos em direção a Deus. Então isso é uma mensagem de libertação. A alma se liberta das suas más tendências, das suas más inclinações, se despoja disso tudo e vai em direção à divindade e, concomitante, se auto-ilumina, participando do processo co-criativo do universo. Então, a mensagem de Jesus, que todo dezembro é como se nós nos lembrássemos, apesar de que essa vivência, ela tem que ser uma vivência cotidiana. A mensagem da libertação espiritual, que às vezes a gente acredita que é detentor desse saber, porque nós temos anos X de doutrina espírita, por exemplo, porque a doutrina espírita é uma doutrina que nos lembra que nós somos espíritos imortais. Eu sempre falo isso de uma forma recorrente, para quem tem a oportunidade de acompanhar as exposições que fazemos. É justamente isso, essa lembrança de que sou espírito, ela clarifica as minhas perspectivas e me permite bastante enfrentar o cotidiano de uma outra forma. Eu olho para os meus processos existenciais de uma forma madura e que me permite ter discernimento e ampliar o meu senso moral. Então, o meu burilamento, o meu autoaperfeiçoamento, ele vai me possibilitar claridade e luz sobre tudo que acontece à minha volta, sobre o que está dentro das minhas possibilidades, quais são as minhas limitações. Então, a doutrina espírita clarifica, como nós tínhamos falado. Então, apesar de muitas vezes a gente acreditar que já sabe muito disso, porque temos anos X de doutrina, dezenas de anos, isso na prática não necessariamente quer dizer que temos algo muito largo, uma perspectiva muito larga do que eu tenho que fazer, do que eu devo fazer. E principalmente do significado de Jesus dentro desse processo de libertar, de me auxiliar, na verdade, de me conduzir a esse processo de libertação. Estou dando uma olhada aqui no meu roteirinho. Então, o Natal é justamente essa lembrança. É a gente se inspirar em Jesus sempre e aproveitar dezembro para dar aquele impulso quando nós já passamos todo aquele ano, né, de muito trabalho, de focar em determinado tipo de coisa, atravessar determinados tipos de dificuldades, e aí vem dezembro e nos toca, né? Deve nos tocar, é interessante que nos toque e nós estejamos receptivos para isso, para essa lembrança do que é essencial. Mas acessar o que é esse essencial, aí é o que é o desafiador. Porque normalmente nós ficamos bastante enseguecidos dentro dos nossos processos existenciais. É como se uma nebulosa tivesse sobre nossos olhos, sobre as nossas vistas,
e nos impossibilitasse de perceber isso. E como é que encontra, então, o essencial? Já que o Natal está nos provocando, nos provoca sempre a encontrar, localizar e lembrar desse essencial. E o que é esse essencial? Como achar esse essencial? É isso que o Natal nos provoca, como a gente já tinha falado aqui. Eu encontro o essencial quando eu, primeiramente, me persuado de que sou um espírito imortal, detentor de vários tipos de potencialidades adormecidas. Eu preciso desenvolver essas potencialidades. Não é uma opção. Ou amanhã eu faço, depois eu faço, outro dia eu faço. É algo que nós temos que fazer sempre, já vivenciando a lei do trabalho. Então, o que eu queira, o que eu não queira, mas é um presente divino. Lógico que a gente tem um livre-arbítrio, mas é um presente divino, é um talento que a gente tem que multiplicar. Então, quando a gente se vê como esse ser que deve desenvolver essas potencialidades, dizimar essas más tendências e que temos necessidades de espírito, que o espírito tem um alimento. E afinal, qual é o alimento do espírito? Então, agora nessa conversa que a gente está tendo sobre o significado do Natal, como esse momento de nos provocar e nos lembrar do essencial, a gente está conversando o que é o essencial, como encontrar o essencial para poder manifestá-lo dentro de mim. Não é? E qual é o alimento do espírito, né? Estamos conduzindo a essa reflexão. O espírito, na verdade, precisa de quê? De que o espírito precisa para ele se alimentar? O espírito nós, né? A gente tem que até se referenciar melhor. Eu sempre também falo isso porque acredito que é algo muito importante, né? Meu lado espiritual. Eu, espírito. Não é meu espírito. É eu. Eu sou um espírito. Então, isso são passos marcantes logo na fala que nos auxilia muito a desenvolver essa consciência de espírito. Eu, espírito, preciso de um alimento. E o alimento do espírito é o quê? Que a gente já está conversando já há alguns segundos. O amor. Nós existimos e sobrevivemos para amar largamente, para vivenciar altos estados de amorosidade, altos, amplos. Então o espírito mergulha na essência do amor e respira esse sentimento. Como Joana nos traz, logo na introdução do seu livro O Amor Imbatível, o Amor, ela descreve o amor como uma substância que move o universo. O amor é atrativo. É como se ele fosse a lei da gravidade, podemos dizer. Uma aproximação bastante, posso dizer que grosseira, porque a gente vai entendendo mais o amor à medida que a gente vai aumentando na escala da evolução e vamos compreendendo muito mais esse sentimento belíssimo. Então, a lei da gravidade, dentro do contexto, podemos dizer, astrofísico do universo, é uma lei que atrai a matéria, possibilita que dentro do grande palco do universo, na grande fábrica de objetos astronômicos como satélites, planetas e todas as outras entidades como asteroides, tudo que você possa imaginar, grandes sistemas solares, sistemas planetários diversos, permite-se que a matéria ela se agregue pequenos planetesimais e deem origem a toda uma configuração de moradas dentro do universo, dentro do cosmos, dentro do espaço interestelar. Então o amor ele atrai as criaturas, é uma força, é algo magnético. Ela une tanto corpos, ideologias, paradigmas. Ela direciona as criaturas para elas se buscarem e elas se interajudarem. Porque o sentido da nossa jornada espiritual é justamente essa vivência de comunidade, essa entreajuda. É esse processo de vivência larga e ampla da caridade, que é uma expressão imensa do amor. A forma como o amor se expressa é com a caridade. E é isso que a gente vai conversar agora, entrando no segundo tópico, depois de a gente ter conversado sobre essa provocação que o dezembro traz com Jesus em todo o seu processo de vivência aqui no plano físico quando ele veio e é marcante até hoje. Os ensejos natalinos são justamente esse, não é? É essa vivência da caridade.
como expressão do amor. E a caridade, como Kardec nos traz, juntamente com os Espíritos, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: e qual o significado da palavra caridade? Trazida, ensinada por Jesus, os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, os Espíritos, de uma forma didática, reuniu, podemos dizer, 3 elementos substanciais dentro do processo de caridade, que é esse BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. E isso é algo bastante desafiador, porque ser caridoso é você justamente dar algo que não é exatamente o supérfluo, o que me falta. Como Madre Teresa de Calcutá nos traz naquela frase dela marcante: ame, ame até doer. Porque quando nos machuca, quando nos dói, aí significa que a gente está amando. Parece um contrassenso, né? Mas se é pra amar, é pra gente se sentir mal? É pra gente se magoar dentro do processo? Então a gente pode interpretar o que Madre Teresa quis nos dizer, já que estamos conversando sobre os ensejos natalinos, que é a vivência do amor e tem sua caridade como expressão, é trazer esse processo doloroso que vem nesse exercício da caridade. Mas por que dói, afinal? E por que precisa doer? Eu não posso amar e ficar feliz? E a gente vai conversar sobre isso agora. Por que dói? Desenvolver esse BIP que a gente conversou há pouco tempo é um processo bastante profundo e laborioso. Porque sair da nossa zona de conforto é algo que nos traz um desconforto, obviamente, trazendo esse trocadilho, não é? Porque se despir das nossas más inclinações, dos nossos hábitos viciosos, da nossa mania de centrar a nossa vida simplesmente sempre e a todo momento atender às nossas necessidades, é algo que a gente já faz há muito tempo. E quando eu falo há muito tempo, eu não estou falando de 10 anos, nem 20, nem 30. Eu estou falando de centenas a milhares de anos e a gente vai repetindo esses padrões. Obviamente que com diferenciações que a gente tende a avançar e nós sempre temos resultados, construções. Não podemos dizer que a gente é, com certeza, um somatório das personas das outras existências. Nós sempre tendemos a melhorar, é uma lei do progresso, né? Então, é fato que nós podemos dizer que majoritariamente a gente tende a repetir, a gente pode dizer isso sim, porque isso é uma consequência da condição de imperfeição. Então, eu sou imperfeito, nós somos imperfeitos, uma condição à imperfeição. Não é algo determinístico, algo absoluto. É uma condição. Então, todo ser que é criado simples e ignorante, ele vai vivenciar uma condição de inferioridade, de imperfeição, e ele vai avançando até ele atingir o cume, que é o seu processo de perfeição. Então, essas más inclinações, essas más tendências que nós temos, elas devem ser administradas, elas devem ser analisadas, não é para deixar para amanhã ou depois. Mesmo que a gente deixe, em algum momento a gente vai ser arrastado pela lei do progresso, porque é uma lei divina. E as leis divinas, elas são irrefutáveis e elas são imutáveis. Que quer que a gente queira, quer não, elas existem, elas vão acontecer, mesmo que a gente faça movimento de se opor a ela. Então, por que Madre Teresa fala que dói? Dói descobrir, primeiramente, que nós temos coisas ruins. Não é algo delicioso. Oh, que delícia! Descobrir que sou invejosa, que sou ciumenta, que sou egoísta, que quero que todo mundo preste atenção em mim, que sou fofoqueira, que sou maledicente, que sou capaz de fazer mal a uma pessoa, que maltrato as pessoas. Então, assim, não é um processo delicioso. Como a própria Joana fala, o processo do autoconhecimento, que muitas vezes a gente fala, ouve, mas eu já sei disso, e às vezes a gente fica se superestimando dentro de muitos temas que a gente muitas vezes ouve, principalmente assiste
na doutrina espírita a gente fica se superestimando, que eu já vi, que já sei. Mas é pra gente estar vendo e revendo mesmo e falando muitas coisas, porque é um processo de evangelização. Os processos das doutrinárias são processos evangélicos. É um processo de doutrinação, como o próprio nome já diz, evangelizando, doutrinando aquele ser. Nós estamos sendo doutrinados. Então, essa superestima às vezes nos impede de estar melhorando o nosso processo de interiorização, que não é algo simples, é algo laborioso, dá muito trabalho. Então, esse desconforto inicial, a gente está caminhando aqui para poder juntos conversarmos sobre essa dor que Madre Teresa traz, de que o amor traz. Ame até doer. Nossa! Então, primeiro momento, buscar as coisas que tem dentro de mim. Então, assim, ninguém vai achar delicioso, como a gente estava conversando. Eu tenho traumas, eu tenho conflitos psicológicos. Eu não aceito os meus pais, eu não aceito a minha família, não aceito os meus irmãos. Eu não esqueço aquele mal que minha irmã me fez, ou que meu tio me fez, ou que meu primo me fez, ou que aquela pessoa do trabalho me fez. Eu não esqueço. Obviamente que também quando Jesus nos traz a questão do perdão, e ele fala de esquecimento das ofensas, eu tô falando pra gente desligar um botão dentro da gente e esquecer o que nos foi feito. Até porque a lembrança de um processo tá dentro de um fenômeno dos departamentos da memória. Então não tem como você esqueci, deletei, nem aconteceu comigo. Quando Jesus fala de esquecimento, é pra gente se desligar emocionalmente, sentimentalmente, daquele processo do mal que nos foi feito. Que é um processo que vai nos adoecendo, essa lembrança infeliz. É isso que Jesus quis nos trazer. Divaldo clareia também isso em algumas de suas abordagens, essa questão do esquecimento que Jesus nos fala. Então, dói isso, né? Se descobrir que é uma pessoa que tem transtornos e que precisa se tratar, que precisa se cuidar, que seria interessante que fosse para atendimentos psicoterápicos, não é uma coisa boa. Descobrir, por exemplo, que a gente tem algumas manias de querer se exibir, de querer fazer isso, de querer fazer aquilo. Então, assim, não é prazeroso. Porque a gente se defronta com essa vulnerabilidade, com essa suscetibilidade para errar. E quem é que gosta de errar? Então, a dor já começa aí, como ela fala, a Madre Teresa. Ame até doer. Né? Porque para eu poder o amar largamente e desenvolver os meus processos caridosos, isso vai me permitir muita coisa. Não é assim, faça caridade, não precisa se autoconhecer. Não, são processos que eles dialogam e se interrelacionam entre si. Porque a vivência desse BIP que a gente está conversando aqui, ele requer que o ser ele tenha muita lucidez psicológica. E essa lucidez psicológica já já inicia com um desbravamento de si próprio. Não tem como ter lucidez se eu não desbravar a mim mesmo ou ficar que nem uma folha no vento, onde o vento me levar, eu tô indo. Se eu parar na floresta X, tudo bem, e aí a gente vai vivendo, não é assim, tá? Porque dar aquilo que não tá me fazendo falta é um processo que é o simples de se fazer. Não é? Como já nos traz no óbolo da viúva, e dar aquilo que muitas vezes te falta, vai te fazer falta ali, é uma coisa marcante. E a gente já vai conversar disso devagarzinho, não é? Não é para se deteriorar psicologicamente para atender a um grupo social, a uma pessoa. Jesus não fala se deteriore psicologicamente para amar os outros. Não é isso. A gente vai conversando devagarzinho para entender o que Madre Teresa quis nos trazer como um ame até doer. Então, o que acontece? Essa entrada dentro de mim mesmo já é um processo doloroso. E desenvolver as minhas virtudes já é um processo doloroso também. Porque a gente desenvolve nos nossos processos virtuosos principalmente nas intempéries existenciais, nas dificuldades da caminhada, nos desacertos, nos insucessos, nas tempestades, é que a gente vai desenvolvendo de uma forma que a gente nem percebe. Quando um mal é feito a nós, quando nós somos julgados, caluniados, quando nós não somos respeitados. Óbvio que a virtude pode se desenvolver também em situações benéficas, exercitando um processo ali, mas normalmente esse desenvolvimento virtuoso, ele vem acompanhado das próprias dificuldades da caminhada. Que é aí que eu vou entender o que significa paciência, que é muito mais do que esperar numa fila 3 ou 4 horas. A paciência é um processo profundo de respeito ao nível de consciência de um grupo ou de uma pessoa. É não exigir, é não cobrar. Então a paciência é larga e ampla.
é respeitar o meu próprio processo, são 1000 coisas que a gente pode tirar. Então, a partir do momento que eu já sinto dor para me autodescobrir, para ver as coisas que eu preciso errar, para renunciar à satisfação das minhas necessidades. Então, a abnegação, que é você se desinteressar de alguns empreendimentos seu para poder se doar para um grupo, para pessoas ou para uma situação. Isso é você fazer renúncias. E é por isso que ela traz já a dor, não é? Porque para eu desenvolver, como a gente está falando já há alguns minutos, esse processo caridoso vai me trazer dor, sim. Eu compreender, eu perdoar, eu sair daquele meu local, muitas vezes, de sempre me ver como vítima dos processos e me ver como uma pessoa que necessito passar e atravessar por aquilo, porque é uma necessidade. Não tem como evoluir, como Joana fala, sem os processos dolorosos. Então eu sempre me vejo que aquelas dores que estão vindo, elas são naturais e que vão me permitir crescimento, que eu existo e sobrevivo para eu crescer, para evoluir, para amar. E justamente esse processo de perdoar aquele que me fez mal, de aceitar, de me resignar, de renunciar, de me entregar e me doar a um trabalho, é um processo que vai doer. Porque eu vou ficar mais cansada, muitas vezes vai exigir de mim alguns pequenos sacrifícios de conforto, de comodidade, de lazer. Exatamente isso que a Madre Teresa quis dizer. Isso e muito mais coisas. A gente está conversando sobre algumas coisas que a gente pode entender do que a Madre Teresa nos trouxe nessa frase dela. Que é um mundo que a gente pode entender daí, não é? Então dói por isso. Porque a inércia, muitas vezes, ainda é forte em nós. Né? Muitos esforços, nós já começamos a entrar em oposição. Né? Porque a gente não gosta de quando a gente vem coisas que nos tiram do nosso conforto. A gente prefere, não, mas eu quero ficar com a mente leve. Óbvio que a gente não está aqui falando de sobrecargas. Né? Nós não estamos falando de sobrecarga, de excesso de trabalho ou de coisas para fazer. Estamos falando aqui de muitas vezes propostas que vêm para nós, propostas edificantes de construção e oportunidade de crescimento, que a gente recusa porque não quer mais coisas para esquentar nossa cabeça, que a gente quer ficar na nossa pseudo-paz, sem trabalhar algumas coisas que a gente precisa trabalhar, ou porque a gente está muito envolvido nas zonas do mundo da matéria, que é bastante irresistível em muitos tipos de chamados, de convite que nos faz. E a gente acha irresistível esses movimentos porque nós temos ainda muitas predisposições instintivas que nos fazem nos sentir muito arrastados pelos prazeres. O prazer da gula, do sexo desenfreado, das exibições, das massagens egóicas, né? Desses lazeres para mostrar que sou feliz, de postar aquelas coisas muitas vezes que eu não vivo, né? Que eu tô com isso, geralmente muitas vezes associada a locais, a coisas que eu tenho, que possuo. Não em todos os casos, estamos falando de alguns casos. Nós estamos aqui colocando uma regra, tá? Isso depende da intenção de cada um. Então dói sim, né? Dói você receber um tapa e dar outra face, como Jesus nos traz, né? É você perdoar largamente, mesmo que aquilo que aquela pessoa, aquelas pessoas tenham feito a você, marcou você por toda uma existência. Cravou uma ferida profunda dentro de você, fez com que você chorasse várias noites, histórias que só você e o seu travesseiro sabe dizer, que fica ali recolhido dentro do mais íntimo e mais profundo dos locais sagrados de dentro de você, que muitas vezes você nunca falou para ninguém, e você vai lá e tem que perdoar. Tem que aceitar, tem que ouvir, tem que conviver com aquelas pessoas que lhe magoaram. Então, lógico que vai doer. Lógico, não é? Então, esses ensejos natalinos que nós estamos conversando aqui, é justamente isso. E para a gente exercer esse processo libertador, né, de dissolução dessas más inclinações e nos voltar para processos de doar, de amar largamente, não importa quem, amar a Deus, amar a criação, ter misericórdia dos vegetais, tratá-los bem, ter misericórdia dos animais,
São nossos irmãos da criação. Ali, nas plantinhas e nos bichinhos, mora um princípio inteligente que vai evoluindo na escala e vai se tornar, vai atravessar o reino nominal, como que a gente está, e o angelical, assim como nós. Então, nós também, quanto princípio inteligente, já estagiamos no reino vegetal e no reino animal. Então, essa misericórdia com todos os elementos da criação, ela já é um processo empático, um processo de respeito amplo e profundo. Então, essa empatia profunda que o Natal nos traz, essa benevolência para com todos, indulgência e perdão, ela é provocativa e desafiadora. Dentro desse segundo capítulo que a gente está conversando, o segundo tópico, né? Nós falamos sobre o perdão, mas vamos falar sobre a indulgência dentro desse BIP, que foi justamente a benevolência, indulgência e perdão, já tínhamos falado aqui, falei aqui há segundos atrás, que foi o que os Espíritos responderam a Kardec no Livro dos Espíritos. Só relembrando que Kardec perguntou qual o significado da caridade ensinada por Jesus. Então, e afinal, o que é ser indulgente? E quando a gente conversar sobre indulgência, e vamos falar automaticamente também sobre benevolência agora, ao falar sobre indulgência, a gente vai continuar a entender por que, cada vez mais entender, por que a Madre Teresa nos trouxe que amar até doer. Lembrando que o amor é o alimento da alma. Nós conversamos no tópico 1, o significado do Natal, como essa lembrança, essa provocação dessa consciência que eu tenho que ter de quem sou e do que eu preciso para poder evoluir dentro de todo o meu contexto evolutivo. Então, e a gente conversou que amar é exercer a caridade. E a caridade, está dentro desses 3 elementos. Só estou trazendo isso aqui só para poder não ficar perdido, para a gente unir direitinho o que a gente está conversando. Então, a indulgência e a benevolência. Afinal, o que é ser indulgente, né? Ser indulgente para com as faltas dos outros. Pense numa coisa que não é simples, que na teoria pode ser até bonitinho para falar, mas é uma coisa que é bastante laboriosa. Olhar para os defeitos e os erros dos outros e evitar processos de condenação, não é? É um processo, a indulgência, que implica que eu tenha piedade quando eu encontrar ou perceber uma pessoa em erro. É você apiedar-se do seu processo, do seu nível de consciência. Você pode perceber coisas gritantes, comportamentos gritantes, desvios de caráter gritante, e você evitar condenar. Isso é uma coisa muito forte. Porque muitas vezes a gente faz muito isso e a gente não percebe, né? É um caminho neuronal, é um hábito, muitas vezes, esse nosso apontar, né? Muitas vezes a gente faz muito isso, a gente gosta muito de, muitas vezes, se isentar de alguns processos que a gente tem e jogar a culpa em cima do outro. É até um mecanismo que a psicologia fala dentro de alguns contextos de projeção psicológica. Você projeta no outro que tem em você, isso acontece muito. Você sempre está vendo que o outro é defeituoso, que o outro é defeituoso, que o outro é defeituoso. Muitas vezes aquilo ali que lhe incomoda tanto no outro é uma coisa que você tem, que você renega, que você não quer ver. Você acusar as pessoas pelos seus deslizes o tempo todo, pegar a pessoa, flagrar a pessoa em erro, expor aquele erro publicamente de uma forma perversa, né? Dentro do Evangelho, Kardec nos traz uma reflexão acerca disso, dessa questão de apresentar o defeito do outro. Tudo vai da intenção. Você pode simplesmente sim promover uma reflexão acerca de um comportamento, de uma situação que envolve um grupo ou uma pessoa, sendo o mais ético possível, não mencionando o nome da pessoa, não constrangendo a pessoa, porque isso é feio, não é? Nós não estamos falando aqui, gente, de chamar a atenção de alguém que seja feito isso no privado, ou se você está dentro de algum contexto que você tem que fazer uma advertência no grupo. A gente não está falando disso. A gente está falando aqui, é bom sempre deixar as coisas claras dentro do que a gente está discutindo. É um hábito que a gente tem de ficar evidenciando os defeitos dos outros, acreditando que no lugar do outro a gente faz melhor. Quando a gente faz isso com intenção perversa, quando tem um fio útil, você quer trazer uma reflexão, você faz isso de uma forma ética, sem constranger a pessoa.
trazer uma reflexão que você percebe que seja útil e importante, como no Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, é válido, mas não de uma forma perversa. Só que é bastante desafiador também a gente enxergar que a gente faz isso de uma forma perversa às vezes. É sempre estar pontuando, frisando aquilo que o outro tem, porque a gente no fundo, não aceita o que aquele outro faz. Eu não aceito isso. Então essa intolerância, essa dificuldade de você respeitar o nível evolutivo da pessoa, o estado de consciência que ela esteja, cada um de nós está no seu estado, seu estágio evolutivo, cada um do seu jeito, ao seu modo, ao seu grau, mas só cabe a nós próprios que estamos nos nossos próprios estados, seja ele inferiores, medianos, subindo ou descendo não, né? Foi forma de falar, que a gente não regride. A lei é do progresso, foi a força da expressão. Não importa em que local você esteja, em seu nível de consciência, é de responsabilidade daquele que está evoluindo. Então a gente não vai fazer processos mágicos na vida das outras pessoas. A gente pode sugerir, influenciar positivamente, encorajar. A gente não pode se intrometer e também querer mudar a pessoa. É ela que vai se colocar receptiva para as propostas de mudança que muitas vezes ela não vai resolver, em muitos casos, naquela própria existência. São questões antigas, questões dela própria, que às vezes é o próprio tempo que vai trazer. Não é nem a presença exatamente de fulano X, Y, de mim, de não sei quem. É o próprio tempo com experiências, às vezes, com outras pessoas, em outros contextos, ou até mesmo, quem sabe, o desenvolvimento de determinado tipo de coisa que ela está precisando vai desenvolver no plano espiritual com espíritos ali que estão desligados do corpo. Então, essa aceitação do outro é um processo de empatia profunda. Você aceitar a pessoa, não ficar olhando para a pessoa como se ela fosse um pacote de defeitos, né? E aí a gente está conversando de indulgência para com as faltas dos outros. E a gente já entra, como eu tinha falado para vocês alguns segundos atrás, automaticamente em benevolência. Porque ser benevolente é você reconhecer a grandeza do outro. Mas, Bruna, como é que eu vou reconhecer a grandeza de fulano X? Fulano X faz isso, isso e isso, fica fazendo isso, destruindo isso, fazendo isso com a vida dos outros. É um processo complicado. Mas todos nós, como também dentro do Evangelho, dentro de vários capítulos, Kardec nos traz, com tudo que Jesus nos trouxe, dentro de cada ser, o mais péssimo, ruim, que as atitudes dele pareçam ser, ou são de fato, não é só questão de parecer, é realmente uma coisa de observação da realidade, não é nem julgamento, você tá vendo ali de uma forma nua e crua que a outra pessoa tá fazendo, mas ali mora a centelha divina. Todos somos feitos de Deus. Por mais que seja difícil, a gente fica enxergando que a outra pessoa é um amontoado de coisas ruins. Lá no seu interim tem um tesouro celeste, tá? Que precisa ser desenvolvido e que não foi ou foi pouco, porque a pessoa está no seu processo. Então, ser benevolente é reconhecer essa grandeza do outro, é identificar que o Deus que habita em mim habita também naquela pessoa. Tá? Que só faz fazer mal muitas vezes, ou falar coisas ruins, ou infelicitar as outras pessoas ao redor, e muitos outros processos também que acontecem bastante, viu? A felicidade é de nossa responsabilidade própria, a gente vai construindo, mas as outras pessoas também, muitas vezes, em muitos casos, transfere muitos processos para as outras pessoas que estão ao redor, tá? Questões provacionais, mas vai ali, e a vida é assim, o que é que pode fazer, não é? E esse processo de indulgência para algum outro é bem legal, que por isso que Madre Teresa também nos traz essa dor, porque imagine só, você ir lá e aceitar o outro, reconhecer a grandeza, isso requer processos assim, de você descer do salto, como fala, né? O ego, muitas vezes, que predomina nossas paisagens psicológicas, né? O inconsciente também com seus processos, enfim. O ego predomina no sentido de querer sempre massagens, né? Massagens egóicas, e você sempre querer ser o centro das atenções nos seus processos, ou se vitimar também dentro de outros processos. Então, é um processo que dói. Mas quando você olha para o outro e percebe que o outro tem um processo evolutivo, que você também tem o seu processo, que é particular, cada um tem o seu. Nenhum processo evolutivo é igual. Cada um tem o seu, com as suas particularidades, que nós somos seres individuais. Cada um tem a sua trajetória. Mas quando você percebe que o processo evolutivo podemos dizer, é uma configuração da existência, que é cheio de nuances, de altos e baixos,
que você também tem, que o outro também tem, isso estimula o seu processo de indulgência. Poxa, olha como o fulano tem esse comportamento. E, poxa, eu também tenho, eu já tive, ou deve ser tão ruim dele ser assim, ele nem imagina o quanto é ruim, quanto ele ser assim ou ela ser assim afasta as pessoas dela, ou quanto ela tá fazendo isso vai trazer um mal-estar bastante grande mais tarde, né? Lamentar pelo outro, né? Lamentar, se puder ajudar, encorajar, ou fazer algum tipo de movimento, ou até, gente, falando de caridade material também, o que você puder auxiliar, não importa, né? Lógico que a gente traz a caridade moral aqui, como essa questão de amar até doer, porque é um processo profundo, né? É um processo de doação de outros tipos de elementos dentro de nós, espíritos imortais. Requer abnegação, renúncia, é algo sacrificial, bastante, como sempre falo, utilizo essa palavra laborioso, que dá é trabalho, viu? Mas é assim mesmo. Então, quando você cria o hábito de se autoconhecer, é por isso que o autoconhecimento que a gente iniciou a conversar nesse segundo tópico, já é um processo que começa a partir dali, que você sempre tem que fazer para aumentar a sua lucidez psicológica, que você tende a compreender mais aos outros quando você se compreende, quando você localiza as suas más ações, as suas más inclinações. Você para também de culpar o outro o tempo todo pelas coisas que o outro fala, pelo clima tenso da casa, por isso e por aquilo, a culpa é sempre das outras pessoas. Então, você se autorresponsabiliza pelas suas coisas, ela vai permitir a lucidez que você enxergue também coisas que você não tem participação. Por isso que é bom esse movimento. E esse movimento de sempre se identificar e se interiorizar faculta o desenvolvimento da humildade. Então a humildade é um sentimento basilar dentro do nosso processo de construção, porque você, quando sente isso, você se nivela a todos os outros indivíduos. Você se nivela. Percebe que todos nós somos organismos do tecido social em processos diferentes ou aproximadamente parecidos em alguns contextos, mas que cada um tem a sua trajetória. E você, quando você desenvolve a humildade, se nivela, que você consegue fazer esse processo de desenvolver essa virtude de humildade com esse hábito de você ir dentro de você para se administrar, você passa a evitar julgar as pessoas, que é também um hábito vicioso. Porque cada pessoa, ela vai agir na vida dela, e obviamente quando você age na sua vida, você está reverberando no ambiente que você está. Principalmente se você está dentro de um ambiente familiar, que a gente também já, para quem teve a oportunidade de ver, a gente já conversou em outras exposições, o lá já começa tudo dali. Então você tem responsabilidade na psicosfera da sua casa. E muitas outras coisas também, se você é papai e mamãe, né, que aquilo ali vai reverberar, né, dentro do comportamento dos filhinhos. Né? Não sou eu que estou dizendo, Joana traz em seu livro Constelação Familiar, André Luiz e Chico Xavier, né, no livro Mecanismos da Mediunidade, da série A Vida no Mundo Espiritual, nos traz que pais e mães são verdadeiros hipnotizadores dentro de alguns contextos dos seus filhos, né, por induzir alguns comportamentos, alguns padrões de pensamento. Sim, ele fala isso, tá lá no livrinho, quem quiser abrir, ver o que também já teve a oportunidade de ver, brilhante, já conhece, já lê, tem lá falando, né, esse processo hipnótico de induzir padrões mentais, de ondas mentais. Então sim, acontece bastante, é um processo de educação que acontece sério. Então você passa a ter esse olhar de não julgar, porque as pessoas, como estava conversando, vai reagir em determinado tipo de situações ou de determinado tipo de contexto, sempre vão agir de acordo com a perspectiva que elas têm da realidade. E essa perspectiva pode ser limitada, limitadíssima, ou pode ser também ampla, uma perspectiva ampla. E essa perspectiva é o que você entende do processo da existência, tá? E a pessoa vai ter as suas crenças, vai depender dos parâmetros, dos processos que aconteceram na vida daquela pessoa, das oportunidades que ela teve, das oportunidades que não apareceram. Ou seja, cada pessoa vai ter os seus parâmetros que são dados pela divindade. As condições evolutivas de X, de Y não são iguais. X e Y tiveram educação X, educação Y, meio X, meio Y, né? Então, o que ocorre? Julgamento a gente nunca pode exercer, é o ideal, né? Só que a gente vai caminhando para isso. Cada pessoa, como a gente tinha já conversado, estou repetindo,
tem as suas medidas para as suas coisas, né? Faz aquilo segundo as suas vivências, suas construções. Óbvio que a gente que sabe que tem processos de negligência, de você também não fazer algumas coisas por preguiça, por inércia, mas existem vários parâmetros que não cabe a gente achar que no lugar da pessoa ou daquele grupo a gente faria melhor. A gente olha com respeito sempre para os outros, vendo o outro como um universo sagrado, que nem todos nós somos, pois somos filhos da divindade, e que também, no momento, está ali encharcado. Nós também temos nossos encharcos, com as nossas más inclinações, está ali encharcado, mas aquele encharcamento que permite que obscureça seus processos virtuosos e a sua grandeza é algo temporário, é um processo temporário, que aquilo ali vai se dissipar, vai se diluir. E ele ou ela age assim como nós também, de acordo com o material evolutivo que a gente tem. Porque o material evolutivo que a gente tem, nossas conquistas, vivências, arrastes, vícios, conflitos e traumas, vai definir como a gente age no mundo, como a gente age naquele meio. Então, muitas vezes, aquela pessoa, aquele grupo social que a gente está condenando, teve situação X, Y, Z, que a gente não sabe, que a gente não conhece, que a gente não tá com a lupa para olhar a vida da pessoa de uma forma minuciosa ali dentro de um mapa que você pega, ponto X, ponto Y, tem coisas que são pessoais que a pessoa muitas vezes nunca vai falar. Enfim, a humildade facilita, ajuda a nós nos nivelarmos, porque todos somos irmãos de uma grande família universal, e permite que a gente está conversando nesse tópico 2, experiencie e vivencie os estados amplos e amorosos do amor, que tem como a caridade o seu exercício amplo e profundo. Então, indo para o terceiro tópico, os empecilhos. O que é que exatamente nos impede é esses ensejos natalinos que a gente estava conversando. Nós já conversamos algumas coisas aqui, que as más inclinações que nós temos nos impede muitas vezes. As nossas más inclinações são intensificadas pela vivência do mundo materialista, que a gente também já tinha comentado nos outros tópicos. A vivência do mundo materialista muitas vezes me arrasta para algumas situações em que eu não consigo ter força moral e acabo cedendo a querer sempre isso ou aquilo, a querer ter coisas, a querer achar que eu só vou me sentir bem, que eu só vou ter bem-estar existencial se eu tiver uma casa toda arrumada, se eu tiver uma casa na praia, ou sonhos materialistas. Obviamente que aqui a gente não está condenando, não é errado querer ter algumas coisas materialistas, ter os seus empreendimentos profissionais, ninguém que está falando está errado, não tem escrito que está errado. A gente está falando quando a gente centraliza o nosso processo evolutivo na aquisição dessas coisas materiais, acreditando que a gente precisa delas, unicamente delas, só para elas, para nos preencher, sendo que elas são mecanismos, são expressões de uma realidade maior e que a gente está estagiando e que obviamente podemos ter coisas materiais, só sabemos interagir com essas coisas, não criar relações de dependência, de apego excessivo, porque isso oblitera a nossa visão espiritual. A gente está conversando disso, não é errado, só recapitulando para ficar tudo bem direitinho, não ficar entenderem que eu tô julgando isso, que a gente pode ter coisas sim, pode ter uma casa na praia sim, pode ter coisas materiais sim, pode, a gente não pode se apegar e acreditar que a gente precisa, porque precisa ter isso para a gente ser feliz, sendo que as aquisições espirituais é que são fundamentais e substanciais para o ser, porque o ser, nós todos, somos seres espirituais e precisamos de estímulos, de virtudes e vivenciar o amor para a gente encontrar a felicidade, que é o céu. Então, como nós estávamos conversando nesse terceiro tópico, começamos agora, rapidamente, porque a gente já tinha falado nos outros tópicos, vamos caminhando para o último, né? Que é uma proposta de intervenção ao tema, que é o trabalho com Jesus. Ensejos natalinos sempre podem ser vivenciados a todo ano, como eu já tinha conversado, e o trabalho com Jesus é algo que nos planifica trabalhar com Jesus, seja fora de um templo religioso ou não, mas principalmente numa casa espírita, que é um local que tem oportunidades redentoras maravilhosas para nós podermos crescer, sempre crescermos e desenvolvermos o melhor que a gente tenha, e que a gente pegue os nossos talentos e saia multiplicando, como Jesus nos traz na parábola dos talentos. Então, acolher essa oportunidade de trabalho que muitas vezes que aproxima-se de nós, é você estar
abraçando aquele ideal, aquele convite, visando promover um benefício àquele local, aquelas pessoas, porque você está se beneficiando, é o seu alimento. Então, eu sempre gosto de falar, o processo de caridade, de entrega, ele não é algo opcional, faço quando eu tiver tempo ou quando eu puder. Não, é uma necessidade. Então, a caridade é uma necessidade, né? Como Paulo traz na carta enviada aos Coríntios, todo aquele texto poético fala sobre traz a caridade como uma necessidade, o amor como uma necessidade, não é quero que não quero. Né, ter o meu livre-arbítrio para eu fazer isso da forma que eu conseguir, que melhor vai me convir, ou enfim, da forma que eu vou fazer, mas que eu queira ou que eu não queira, como a gente tinha falado, é uma necessidade, eu vou ter que me voltar para ela em algum momento. Então, acolher quando um trabalho aparece para você e dar o seu melhor é um testemunho de que você está abraçando. Sendo fiel no pouco, Deus vai lhe oportunizar o muito. Outras tarefas também, para você estar executando, tarefas com mais responsabilidade, com outros tipos de direcionamentos. Deus estará aí, sempre, para nos presentear com oportunidades de crescimento, mas isso vai depender muito, esses outros convites que vão aparecer, da nossa também entrega àquilo que a gente está para fazer, aquilo que tem na nossa frente no momento para fazer. Então a gente tem que se entregar, dar sempre o melhor, porque Deus quer isso de nós. Que nós trabalhemos dentro da tua seara sagrada, porque não tem como evoluir sem o trabalho edificante. E, por fim, dentro dessa proposta de intervenção ao tema, trazendo o trabalho de Jesus como um impulso de autorrealização, de grande estímulo para a gente vivenciar os ensejos natalinos, qualquer época do ano, é a fé. Temos que conversar com uma fé como esse ingrediente que ele vai facultar que eu caminhe na minha estrada redentora, que muitas vezes é cheia de pedregulho, de espinhos, de processos desestimuladores, que tem muitos. Vai te desanimando, uma coisa ali, outra aqui, mas você sempre tem que ser firme no seu propósito e não deixar cair jamais. Não importa o que você faça e que você receba críticas pelo que você está fazendo, que você receba calúnias, julgamentos, você sempre tem que fazer, porque o que você está fazendo é para o seu crescimento, é a sua tarefa grandiosa, que é existir e sobreviver para amar. Então o que você está fazendo não é nada extra sensorial, podemos dizer assim, né? Brincando aqui, é coisa de sobrenatural, uma coisa assim absurda. Não, é o que você tem que fazer, porque você tem que naturalizar o bem. É uma coisa também que geralmente falo também. Naturalizar o bem. Estou fazendo o bem, é algo natural. Eu preciso fazer o bem. É o meu alimento enquanto espírito imortal. Fazer o bem com amor, né? Sempre, mesmo naquele momento, você diz, mas eu tenho que fazer aquilo. Mas a própria prática da caridade vai possibilitando que você alargue os seus horizontes de renúncias e sacrifícios, que você vai fazendo as coisas, que tem aquele labor envolvido, mas você vai se alegrando com aquele trabalho. Por mais que você esteja cansado ou com outras coisas, outras preocupações, que você não esteja se sentindo bem, mas o prazer de servir, o hábito de servir, porque o segredo é trazer o bem como um hábito, deixar com que o bem vire um automatismo. Faz o bem e acabou, você não tá nem raciocinando que você tá fazendo bem ou não, tá ali medindo, calculando, querendo mostrar, querendo anotar, ó o que eu já fiz, ó o que eu já fiz. Então a gente fica, ó o que eu já fiz, não, normal. Tem que fazer sempre, não é? Fazer sempre natural, é uma coisa natural, tá? Como a luz do dia. Então, todo esse processo, a proposta de intervenção ao tema, que é essa vivência do trabalho de Jesus, tendo sempre fé no que você está fazendo, acreditando cegamente nesse trabalho, sendo uma trabalhadora fiel, uma discípula fiel dessa obra da criação, que traz Jesus como seu símbolo, principalmente com esse marco agora em dezembro, vai nos conduzir ao processo de autocura, que é todas aquelas nossas mais inclinações que a gente tinha conversado, todas as coisas que a gente precisa trabalhar, vão sendo trabalhadas ali. Só pelo fato de a gente estar se movimentando, muitas coisas já estão sendo trabalhadas, porque o trabalho de Jesus é terapêutico, é a psicoterapia do trabalho com Jesus. Você está se promovendo autocura ali, às vezes você não está nem percebendo, você já está se diluindo de alguns hábitos viciosos, de algumas coisas. Então é lindo, é maravilhoso. Então, queridas, encerro a exposição de hoje. Agradeço demais a vocês por estarem aqui comigo.
né, nesse último mês do ano. Então, um prazer maravilhoso sempre estar aqui com vocês, tá? Então, finalizo com uma surpresinha no próximo vídeo. Que Deus possa sempre estar conosco, hoje e sempre. Que Jesus continue sendo a inspiração cotidiana, diária, dos nossos empreendimentos espirituais, tá? Um abraço no coração de vocês e gratidão. Após essa exposição edificante, agradecemos a nossa querida irmã e vamos então para a nossa oração final. Amado Mestre Jesus, toda a equipe espiritual que se fez presente, que se faz presente, agradecemos pelo apoio que nos foi dado hoje, agradecemos também pela exposição da nossa querida irmã, que nos compartilhou, nos trouxe tantos ensinamentos e reflexões edificantes. Agradecemos a todos que acompanharam até aqui e a todos que fizeram essa atividade ser realizada, tanto aqui no plano terrestre, assim também como no plano celestial. Com a tua permissão, Divino Mestre, damos então por encerrado a doutrinária de hoje. Que assim seja.